Estamos no JBR News desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, direto de Brasília, levando até você o principal fato da capital federal que está se discutindo, falando nos bastidores desta cidade, que é a cidade que define a vida de todos vocês e a nossa também. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos este conteúdo que chamamos de Podcast e que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, para que você seja sempre bem informado. Então vamos lá. Hoje a gente vem com mais um episódio da política como ela é. O jogo é bruto e ele começou a todo vapor. Acabadas as eleições municipais, o presidente da República teve a sua avaliação, se estava forte ou fraco. E aí, os profissionais da política entraram em campo. E entraram de tal maneira que eles estão querendo já preparar o jogo para 2022, eliminando alguns atores que podem dar trabalho lá na frente. E o primeiro round dessa luta já começou hoje. Já estão tentando tirar Arthur Lira, o deputado que concorre à Câmara dos Deputados, pelo grupo apoiado pelo presidente da disputa, numa operação da Polícia Federal. Por outro lado, o governo, nos bastidores e até com militares, atua para tirar Rodrigo Maia. Então tá lá, começado o jogo, vamos para quem entende de política. Rodolfo Lago, tá contigo. O jogo é bruto, né? Tem gente que não acredita muito em coincidências, né, Alexandre? Bom, eu não sei, né? Mas realmente não é uma notícia boa para o Arthur Lira, a polícia na porta dele aí, nessa operação aí que investiga esquema de rachadinha envolvendo ele lá em Alagoas, né? É, assim, a gente vai agora, terminada a eleição, como você bem falou, o primeiro passo era saber exatamente de que tamanho sairia o presidente Jair Bolsonaro da eleição presidencial, da eleição municipal. E o presidente Jair Bolsonaro não saiu grande dessa eleição municipal, muito pelo contrário, né? E aí, enfim, os pragmáticos senhores, né, que habitam aqueles tapetes azuis e verdes lá do Senado e da Câmara dos Deputados, né, eles fazem os seus cálculos a partir disso. Ele não saiu forte, então nós vamos ver agora quem é que saiu forte e vamos então fazer esse jogo, na verdade, que é o jogo que nos interessa, né? Interessa a eles, né? Interessa as expectativas de poder deles. E esse jogo, né? Ele está marcado para fevereiro, quando ali você tem as disputas pelos comandos da Câmara e do Senado. Amanhã o Supremo vai dar um passo importante ali na definição das regras de como vai ser esse jogo, né? Vai julgar aí se o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, podem ou não podem se reeleger para os seus cargos, né? Hoje eles não podem, teriam que fazer uma modificação nas regras para poder. O que está se dizendo, Alexandre Estevão, nossos amigos, é que a tendência lá no Supremo é que o Supremo diga que esse é um assunto interno da Câmara e do Senado. Volta, então, o jogo de volta lá para dentro do Congresso. E aí vamos ver como é que o Congresso vai se resolver com relação a isso. Tem uma parcela lá que está dizendo agora que poderia se estabelecer uma regra igual à regra que há para os cargos executivos, né? Que é a possibilidade de uma reeleição, né? Se for essa regra que eles vão adotar, o Davi Alcolumbre pode se reeleger, o Rodrigo Maia não, porque o Rodrigo Maia já se reelegeu. Que a regra lá agora é a seguinte: o cara pode se reeleger dentro do mesmo mandato. Se é um mandato novo, ele não poderia se reeleger. Então, o Alcolumbre poderia, com essa mudança de regra, o Rodrigo Maia não. E aí, enfim, definidas essas coisas, nós vamos então para o jogo bruto, como você disse, né? E aí esse jogo está acontecendo mais na Câmara do que no Senado, né? Na Câmara há mais interesses e mais candidatos aí. Rodrigo Maia diz que ele não é candidato à reeleição, que ele não quer ser candidato à reeleição.
e vai apoiar um outro nome. O Palácio do Planalto não acredita nisso, acha que isso é conversa do Rodrigo Maia, mas tem gente que acha que sim, que o Rodrigo Maia vai mesmo para um outro nome. Esses nomes, Alexandre e Estevão, que estão colocados são ou o Baleia Rossi, presidente do MDB, deputado, né, Baleia Rossi, de São Paulo, ou o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Seriam os outros nomes na disputa, né? E, pelo outro lado, aí o Planalto e o Centrão em torno do nome do Arthur Lira, deputado também do PP. Enfim, fazendo um resumo básico aí desse rolo, é isso aí, vamos para diante, depois a gente retorna se der tempo. Mas também não dá para explicar tão rápido, É não. Esse complicado. jogo é jogo de profissional, Rodolfo Lago. Então vamos lá para um outro profissional que entende muito também do jogo da política em Brasília, que é Estevão Damasio. Estevão, dito tudo isso por Rodolfo Lago, o que você tem a acrescentar, meu amigo? O jogo realmente é difícil de ser explicado, é pesado. Eu começo com duas constatações. O presidente Jair Bolsonaro é vital para ele e ele não vai medir esforços para fazer um presidente da Câmara aliado ao Palácio do Planalto ou a ele próprio. E a segunda constatação é que não há mocinhos nesse jogo. Tá? Eu acho que os interesses próprios vão prevalecer, estão prevalecendo. É papo furado de que vamos procurar um nome pelos interesses do país, não. O próprio Rodrigo Maia, que ainda pode continuar por mais 2 anos, ele está vendo o futuro dele, não está vendo o futuro do país, infelizmente. O jogo é bruto, como vocês frisaram. Então, eu vislumbro uma maior articulação do presidente Jair Bolsonaro a partir de agora, especialmente nos bastidores. Creio que, mesmo a denúncia sendo a tal da rachadinha, que já destrói muito a reputação de um dos filhos dele, e agora pega o deputado Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro não vai desistir de fazer Lira o candidato dele, e para isso vai abrir as comportas do Palácio do Planalto para cargos. Né? Eu creio que ele vai, sim, negociar cargos estratégicos, entre os quais o Ministério do Meio Ambiente, cujo titular está muito desgastado. Então, por que não oferecer, neste momento, para ter o apoio necessário ao candidato dele à presidência da Câmara, o Ministério do Peso do Meio Ambiente para o Centrão? Eu aposto nisso. Eu acho que o presidente não é de desistir do que ele quer facilmente. Então, ele quer Arthur Lira, deputado, como presidente da Câmara, e se a rachadinha não incomoda a ele, Bolsonaro, já que o principal alvo hoje é o senador Flávio, por que essa denúncia de rachadinha iria incomodar Bolsonaro se a denúncia é contra um aliado, mas que não é parente dele? Então, é muito pragmático. O Bolsonaro já é super pragmático, um político que, a partir de agora, tende a adotar o pragmatismo como um norte, e aposto que ele não vai desistir facilmente, porque todo mundo sabe que, para o projeto de reeleição de Bolsonaro e para o projeto da não reeleição de Bolsonaro alimentado pelos adversários, ter a presidência da Câmara vai ser fundamental, porque é ela que dita o ritmo das votações, é ela que aproveita as manobras regimentais para ir contra o governo ou a favor do governo. Então, é um cargo muito estratégico para a disputa de 2022. Você disse tudo. É a política engolindo quem não é do ramo. Os profissionais estão tomando conta. Agora eu lembro a vocês, né? E ao nosso seguidor. O presidente da República está sentado na cadeira do Palácio do Planalto e tem a caneta na mão. Aquilo Claro. ali faz milagres. Né? Vamos ficar atentos. Vamos agora para aquele momento, que é a aposta de hoje. Voltando a Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Bom, Alexandre, na verdade, eu vou fazer uma aposta que é um pouco uma sequência do que a gente está conversando. A gente tem aí alguns exemplos aí no passado, que quando o governo
foi se meter nessa disputa da Câmara, meteu os pés pelas mãos. Então, eu vou apostar aí que se o governo não tiver habilidade, isso pode acontecer de novo. E aí são dois exemplos. Uma vez o governo o governo do PT deixou que dois candidatos do PT disputassem a eleição na Câmara, Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães. O resultado disso foi a eleição de Severino Cavalcante. Mas da outra vez, o governo resolveu apostar todas as fichas num nome, que era o Arlindo Chinalha. E ele tomou uma contra um cara que era do partido do vice, né? Do PMDB do vice-presidente Michel Temer. O Arlindo Chinalha tomou uma surra, o vencedor foi Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha comandou o processo de impeachment da Dilma. Então é o seguinte, se o governo não entrar com habilidade nesse jogo de profissas, meu amigo, o governo toma um cano deslumbrante. Bem lembrado, Rodolfo Lago. Vamos lá. Estevão Damasio, sua aposta de hoje. Um complemento à do Rodolfo, né? Não é a habilidade que vem sendo demonstrada pelo líder do governo, Ricardo Barros, porque o quão rasa está a política hoje, já que Barros está discutindo com o Rodrigo Maia. Quem conversou, se os dois conversaram, os dois não conversaram, o Rodrigo Maia disse que eu não tenho conversado com o líder do governo, porque o governo não tem pauta a apresentar. Aí o Barros diz, não, eu tenho print das nossas conversas via WhatsApp. Gente, é de volta realmente ao jardim de infância. Está difícil a política hoje. Na nossa época falava conversa de lavadeira, com todo respeito às lavadeiras. Mas vamos lá, a minha aposta de hoje é o seguinte, diante de tudo que vocês colocaram, meus amigos, infelizmente, eu aposto na paralisia do Congresso Nacional. Exatamente. Porque esses caras, enquanto não resolverem essas questões que, para eles, são muito mais importantes que o Brasil, que sempre vai a reboque, o Congresso Nacional não anda. E os assuntos que, de fato, interessam a todos nós, que estamos aqui hoje trabalhando, e quem está nos ouvindo, infelizmente, fica para trás. Essa é a minha aposta. Paralisia do parlamento. Chegamos ao final deste JBR News, desta quinta-feira. Lembrando a você que este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã.